O guaipeca nunca foge de casa. O guaipeca tem a casa na rua. O guaipeca não precisa de nada. O guaipeca nunca foge da luta. As vacas dão mais leite ouvindo Mozart. As codornas botam mais ovo com Beethoven. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Meu nome é Demetrio Xavier e eu estou aqui para a gente ver juntos que bicho vai dar hoje no nosso Comarca Sul, Cultura, Mate e Justiça. O nosso programa na Rádio Temes, também pelo YouTube, compartilhando sempre algo de literatura, de música, de assuntos da cultura, da identidade do nosso continente, da nossa região, e com o prazer e a sorte de contar sempre com alguma visita aqui na Beira do Fogo, gente que faz cultura, gente que mexe com a inteligência deste lugar, aquilo que um querido poeta chamou de hermenêutica do Sul, já que se usa tanto essa palavra no judiciário, e quando essas pessoas têm a generosidade de vir aqui contar essas histórias, explicar um pouco, apontar o carreiro das pacas para nós, a gente fica muito contente, muito agradecido, como fica hoje com o compositor, com o cantor, com o meu amigo Leandro Maia. Obrigado, velho. Que maravilha, que maravilha. Eu que agradeço demais estar aqui. É uma alegria e uma saudade, né? A gente que já percorreu aí uns quilômetros juntos. Pois é. Tive essa alegria de te ver também em ação a mil. Que bom, obrigado pelo convite, saudação aí. Nós já batemos estribo juntos, sabe? Tem gente que está nos vendo que é desse assunto do cavalo. Isso é uma história tão bonita, porque isso é exatamente assim. E é muito de ouvido, muito musical. Muitas vezes, quando a gente está andando junto com alguém, os estribos se batem e tinem, fazem pim. Né? Então, andar com alguém é bater estribo. E a gente bateu o estribo a convite teu, a convite do Marcelo Delacroix, que abriu esse espaço aqui. É verdade. Foi o nosso primeiro Comarca Sul, foi com ele. Vocês me convidaram para um lance bem legal que a gente fez na Argentina no ano passado. Mas eu estava com a nossa inicial, sabia que aqui o Ó de Casa é inicial. Né? A gente inicia com uma petição inicial aqui, que era da autoria desse bastante procurador aqui. O petiço e então a petição. O petiço, um petiço grande, tem razão. Mas não era o petiço, era o guaipeca. Sabe do que eu me lembro sempre? Bom, além do meu pai, que chamava a cuscada de guaipeca, quando era pequeno era guaipeca. E o Simões Lopes Neto. O Simões Lopes Neto que diz guaipeva. Que quando a gente pesquisa, está tão certo quanto. Nem o Simões Lopes Neto ia errar. Mas há 100 e pouquinhos anos, 110 anos, 115 anos, ele... No 300 onças, que eu adoro, ele diz que estava o guaipeva arrolhadito, aquele cachorro que deita enroladinho, assim, né? O guaipeva, o guaipeca, esse cachorro vagabundo, pequeno, sem raça, tudo isso que nos ocorre e que está no centro de uma criação tua, é protagonista de uma criação tua, que eu citei aqui, fica solto, mas a ideia não é ficar solto, a ideia é tu ir lá buscar ele e explicar esse guaipeca para nós, o que tu quiseres dizer desta metáfora e desse trabalho. Que lindeza, assim. De fato, e no Simões, o guaipeca, o guaipeva, como ele trata, ele tem um papel, sem querer dar spoiler, para quem não se aproximou dos 300 onças, né? Mas, se eu não me engano, ele salva a vida do tropeiro desesperado, pensando que perdeu coisa e tal, né? Então, essa coisa dos bichos que tem essa sabedoria, né? Tu sabe que o meu primeiro avatar, então o guaipeca, ele é o avatar desse trabalho, ele é o meu oráculo, digamos, né? É uma carapuça que eu visto, mais do que isso, um óculos para poder enxergar e poetar sobre coisas, né? No meu primeiro disco chamava Palavreio, o meu guaipeca de então era o Tel-Tel, era o Quero-Quero, também inspirado em Simões Lopes Neto. Porque o Simões Lopes Neto diz tel-tel, que é uma forma antiga e bonita, porque é mais onomatopaica, né? Tel-tel. Mais verdadeira, me parece, né? Leandro é pelotense, né? Eu ali, né? Eu moro em Pelotas há 15, 16 anos. Adotou? Adotei, sem dúvida. Mas é que o guaipeca é assim, não importa onde ele nasceu, é onde ele está. É onde ele escolheu. Alguém poderia dizer, como se a gente fosse fazer uma frase feita assim, olha,
para eu responder a minha etnia, quem eu sou, a minha identidade cultural, a minha ancestralidade, não é coisa assim de botar um X num formulário. Isso é uma coisa mais complexa, mais sofisticada. Mas às vezes é. Às vezes tu tem que botar um X num formulário. E essa história que te deu o insight é uma doideira. Né? Como é que é isso aí? Isso aí. Tu tá retomando a minha... Na verdade, eu sempre tive essa sensação do Guaipeca, né? Que tem a ver com a síndrome do impostor e tal. E eu estava justamente no ápice da síndrome do impostor, que é estudando doutorado. Eu fui fazer um doutorado fora, porque eu não podia fazer aqui dentro, um doutorado em composição de canção. A gente não tem isso como área acadêmica ainda no Brasil, estamos começando e batalhando por isso. Então, por isso eu saí. E aí tinha um formulário para preencher, para entrar. Então, imagina uma universidade inglesa de um lugar com uma história de império, de imperialismo, né? Então, tinha no formulário para preencher. Se chamava o Equal Opportunities Form, formulário de oportunidades iguais, o que seria talvez para identificar ações afirmativas nesse sentido, né? E aí aí tem então a nacionalidade, um dos elementos assim, qual é a sua nacionalidade? Desculpa meter o cavalo, mas parecia ser algo com uma ótima intenção. Parecia. Por mais esquisito que seja. Claro. E eu não me encontrava, cara. Então começava assim, ó, branco britânico, né, paquistanês britânico. Não. Então era só não, né? Asiático britânico, africano britânico, africano da Nigéria, asiático paquistanês, branco irlandês, como é que é? Origem mista europeia e não sei o que. Cara, não tinha. E lá no número 41 tinha um genérico assim, que dizia Other Mixed Background, que era, né, qualquer origem mestiça, digamos, né? Que é quando os caras desistiram tipo assim. Aquela coisa, elencar pelagens. Tu vê assim uma tropilha e começa a dizer pelagem, chega uma hora que acaba. Entrepelado. Ah, que maravilha. A pelagem que mistura todas e tu não consegue dizer qual é, que todas estão ali, é um entrepelado. Isso foi antes, hoje um palavreio, né, popular para Guaipeca é caramelo, né? Eu nem caramelo existia, isso viralizou, se transformou depois dessa época. Isso era 2015, não faz tanto tempo, mas aí acontece isso, 41, Other Mixed Background, aí eu marco o X ali, mas aí eu coloco do lado latino-americano, Latin American, né? E aí um insight veio. Foi um complemento meu. Eu anotei ali entre parênteses, other mixed background, não sei o que, X, como assim, né? Aí eu botei latino-americano, né? Apesar da forma como o Leandro conta, isso me soa como uma coisa bastante angustiante. A ideia de tu cruzou um oceano, tá enfrentando algumas barreiras e tal, e daqui a pouco diz assim, mas o que eu sou para estes caras aqui? Então eu vou aproveitar. Para mim, Guaipeca traduz um pouco do filho de agricultor sapateiro bancário. Eu estou dizendo assim porque é com hífens que está escrito. Agricultor sapateiro bancário, de traços afro-bugres pelo duro, casado com alemã e italiana, mesclada de imigrantes. Acabei saindo branquelo. É muito bom isso. Isso está em coisas tuas que estão por aí. Uma baita texto teu na Matinal, né? Que com frequência tu colabora ali, né? E, cara, esse papo tá demais, mas vamos fazer alguma coisa de som? Isso, vou mostrar esse Guaipeca. E aí nessa do vira-lata, né? Vira-lata não, né? Vira-lata e aí latino-americano, e eu me dei conta que eu era um vira-latino. Né? Essa era a jogada, né? Então, vira-latinização. O Guaipeca nunca foge de casa. O texto, né? O Guaipeca tem a casa na rua. Então ela é rock and roll, né? O Guaipeca não precisa de nada. O Guaipeca nunca foge da luta. E vê o tumulto ao redor. E vai pra lua. Se o Guaipeca não pega pra capar,
O Guaipeca então encara e se arrisca, mas Guaipeca não tolera general, não. O Guaipeca nunca se alista e vê o tumulto ao redor, e uiva pra lua. Quando o mundo anda esquisito assim, careta, feio e mal, eu penso logo num Guaipeca olhando à toa marginal. Essa gente muito chata olhando ingrata pro jornal. Eu não entendo de onde vem todo esse ódio mortal. Essa doença humana insana de ter medo de tudo. Essa doença humana insana de ter raiva de tudo. Essa doença humana insana de ter preço pra tudo. Essa doença humana insana, tosca e ocidental. O Guaipeca sabido no sol. Me perdi. O Guaipeca sabido no sol. Entende da vida real. Eu tinha me perdido no violão, né? E vendo o tumulto ao redor, uiva pra lua. O Guaipeca não é de se entregar, nem vai deixar cair a peteca. O Guaipeca sabe a hora de atacar. O Guaipeca, o Guaipeca, o Guaipeca me representa. Yeah. Tá aqui, que beleza. Bom. E quando tu diz, pá, tô aqui no violão, não sei o que, é rock and roll, é porque tu tem feito coisas, por exemplo, o samba que tu me mandaste, que tem a ver com a Páscoa e tal, tu tem feito coisas com banda, com gente boa, com formação de várias formas, né? Essa coisa do compositor, do arranjo, do instrumental, da criação musical, porque a gente está vendo uma coisa muito literária que tu tem também, mas tu na verdade, tu usa esses dois terrenos e puxa para um só, né? Eu tinha essa música, o Guaipeca, como tema, um grande tema. Eu cheguei a começar um filme que ia se chamar Guaipeca, com Juliana Ambrosini, que viajou com a gente também. E a gente não fez o Guaipeca, acabou fazendo paisagens, veio a pandemia e tal. Eu já tinha o conceito de Guaipeca, mas não tinha a música, a canção completa, a letra completa. Eu fui fazer depois. Mas essa jogada de brincar com essa percussividade do violão, a parte que eu me perdi, né? Bem quando vai para uma variação. Então tem um lance de corda solta ligado, dá uma trabalheira para ensaiar e fazer isso, montar, né? Mas é esse o jogo, tem uma tensão, tem algo que vem do corpo também, né? Enfim, o Guaipeca, ele sabe descansar. Essa história do oráculo, né? E ver o tumulto ao redor e consegue, né, uivar para a lua. Eu acho ele um bicho que nos traduz muito. Assim. Pois é, cara. Eu fico pensando que alguém, de uma maneira simplificada e simplista, mais do que simplificada, isso acontece muito, né? Assim, o cara tem essa crítica aos formatos, aos funcionamentos, por exemplo, europeus ou eurocêntricos, ou isso e aquilo. Por que vai lá, então, levar o seu trabalho, mostrar as suas coisas? Isso é de uma ingenuidade, porque é justamente por isso que se vai lá. Tu tem uma coisa sensacional, que tu foste lá mostrar. Bom, para quem quisesse ver, não apenas para quem estava te acolhendo no ambiente formal, universitário, enfim, um trabalho sobre música brasileira e com uma descoberta de música brasileira no Rio Grande do Sul magnífica. Como é que é essa história aí? Isso, né? Tu sabe que eu acabei trabalhando, focando lá pelas tantas na pesquisa, né? Mas uma personalidade fundamental
A minha pesquisa é sobre processos criativos. O título, assim, traduzindo, é Poética da Canção, processo... acho que é o hábitos cancional nos processos criativos da música brasileira. Entrei na coisa do Bourdieu como hábitos e tal, nesse âmbito da sociologia, para explicar e entender, na verdade, sobretudo entender como que a gente faz intuitivamente as coisas. E nessa formulação, conversando com orientadores sob pressão de apresentar os primeiros resultados, eu relembrei uma compositora de Pelotas chamada Dona Conceição, infelizmente falecida agora ano passado, mas que eu tive a honra e o privilégio de produzir o primeiro disco de uma senhora com mais de 80 anos, uma compositora de sambas da Vila Castilho, em Pelotas. Espetacular. Ela é espetacular. A cor, né? Conceição Rosa Teixeira, que eu batizei já no conteúdo da tese como Dona Conceição dos Mil Sambas, porque ela tinha, na verdade, muito mais do que 2.000 sambas, né? Mas não cabia ficar explicando quantos mil. Mil já é um montão. E aí, Dona Conceição dos Mil Sambas. Então, publiquei um songbook, no meio da tese, fiz show com ela, gravei o show ao vivo. Então, assim, ela é, para mim, um excelente exemplo dessa sabedoria guaipeca, né? Que não é o viralatismo do Nelson Rodrigues, né? No sentido pejorativo, não, é uma celebração quase, né, Gilberto Freiriana da celebração da mestiçagem no sentido de miscigenação. Em qualquer espécie, e o hibridismo tem que estar, né? E ela representa muito isso, né? Ela é muito famosa, foi muito famosa em Pelotas por ser uma mãe social. Ela criou mais de 100 filhos, né? Podia ser Dona Conceição dos 100 filhos, uma mãe comunitária, né? Mas que resistia e fazia samba sem tocar nenhum instrumento. Ao estilo ao estilo Lupicínio Rodrigues. Então, ela, além da Dona Conceição, eu pesquisei... Sem a caixa de fósforo. Mas com uma batida de mão e a pulseira e anéis que faziam... E que africano. Muito, muito. Bem, ela é uma mãe de santo também, né? Que espetacular. E assim... Pois é, cara, porque a tua coisa com a literatura, para quem quiser ver isso no músico, né? Uhum. Para quem quiser ver no trabalho musical e não necessariamente no que tu escreve, no que tu pesquisaste, o Suíte Maria Bonita e Outras Veredas é fantástico, né? O cara se abraçar de uma maneira criativa num monstralhão feito Guimarães Rosa, né, de uma maneira pessoal e criativa. Claro que não é um trabalho que você fizesse sozinho, mas é um trabalho que dá a dimensão do que é literatura para a tua música. Né? Sim. Não sei se é por aí. Sem dúvida. A gente está falando de Simões, né? Está falando de João Guimarães Rosa, mas, sobretudo... Porque o que essas figuras nos ensinam, tanto Simões quanto Guimarães Rosa, é esse olhar de quem acha uma Dona Conceição, né? Um Blau Nunes não surge só por insight criativo. É pesquisa de campo, né? Nem Miguelinho. Isso é pesquisa de campo. Isso é estar na rua com os mestres, sei lá, griots, as mães de santo. E tem uma coisa, poetas, né, Leandro? Não sei o que as pessoas vão pensar, se concordam comigo quanto a isso. Mas muita gente busca uma fonte popular ou as fontes populares. Mas quando tem um enorme afeto pelo povo, a gente percebe. Tu quer ver um exemplo que eu gosto muito? É o Paulinho da Viola, quando canta um samba pro borracho que está na rua e o cara cai adormecido, o cara dorme. Aquilo é de uma ternura que não tem uma letra com algo tão doce quanto aquilo. Então esse cara não está indo buscar no povo, simplesmente. Não, ele tem essa relação. Não, esse afeto e esse respeito. Isso, não é colonizador, né? Vou expropriar, copiar. Não, eu quero elevar aquilo. Né? Tanto que eu quero aprender com aquilo. Que permite que essa guaipecagem seja deles e tua também, né? Nós estamos na mesma nesse aspecto. Se a gente quiser, se a gente acredita nisso. Isso, Eu acho que eles ensinam, né? Esses radares, né? Desses escritores e escritoras e tal.
Eles nos ensinam, acho que cabe a gente fazer essa decifração, porque senão a gente só sacraliza a obra, né? Não, eu gosto muito, né? Porque tu trabalha muito isso, né, Demétrio? Tu trabalha os autores, sei lá, o Jupan e tal, como alguém que tu pode tomar chimarrão com, né? Então não é... Falar mal de vez em quando. Isso, né? É muito mais do que tietagem ou sacralização, né? É realmente um amor intenso. Tu não aproveita tudo sincero. Do cara de maneira nenhuma, né? Eu usei uma palavra e fiquei preocupado, porque eu não acho que ela esteja errada, mas na cabeça das pessoas, no ouvido das pessoas, muitas vezes o hibridismo, a hibridização parece que não procria, né? A mula é híbrida e não dá cria, e não é assim. Quer dizer, do ponto de vista desses assuntos da cultura, da antropologia, se for o caso, também, menos ainda. Quer dizer, dá cria e bota da cria nisso. Dá cria que nem guaipeca. Já viu aquelas ninhadas de guaipeca que tem por aí? Cara, olha uma referência que tu puxou, eu nem sei se tu tá com vontade de falar nisso, mas que eu fiquei encantado. Dessas figuras que tu fosse buscar. Aparicio Torelli. Né? Então, eu leio aqui. Santo Aporelli ensina o jogo. Aspas, porque isso é frase do Aporelli. O apostolado é o lado oposto. Essa é para Lacan. Disse Aporelli, isso é fato. O mundo é redondo, mas está ficando chato. Barão teve um insight. Sem perder tempo, falou: diz-me com quem andas, que eu te digo se eu vou. É muito bom. Eu fiz... Aí quase uma apropriação mesmo, né? Eu peguei realmente frases, claro, e creditadas ao Barão de Tararé. Porque ele é o Aparicio Torelli, Barão de Tararé, que também assinava com uma fórmula, né? Aporelli, né? E então, para mim, ele é também um ancestral guaipeca, né? Então, eu fiquei assim, quem são os guaipecas que estão por aí, e sobretudo que moldam o nosso humor, né? Essa resposta do Aparicio, meu apostolado é o lado oposto, é a resposta do Aparicio Torelli porque ele estudou, né, com os jesuítas, foi um terrível rebelde, né, guri, mas estudou e lá no meio das rebeldias de ter feito, sei lá, o seu primeiro pasquim, alguma coisa assim. Ele, claro, ao mesmo tempo despertava ternura, encantamento, né? Então chega um frei, padre, sei lá quem, monsenhor, e diz para ele: olha, por favor, né? Pensa bem, vê se tu não considera o apostolado, né, como uma missão, né, para a vida. E a resposta não podia ser melhor, né? E é interessante porque quando o humor tem essa característica iconoclasta de desconstrução, né? E até de demolição, ele não está brincando, né? Esse humor não está brincando. Então, o próprio fato de o cara colocar o nome em si próprio de Barão de Tararé, por causa da batalha que nunca houve, por causa do heroísmo que nunca houve, né? O guaipeca nunca se alista. O guaipeca não se alista. A ideia não é, eu sou malandro e vou fugir da guerra. Não, a ideia é dizer apontar o ridículo desse tipo de heroicidade e de construção de uma identidade nacional, por exemplo, ou de qualquer outra identidade. Quer fazer alguma outra antes da gente seguir esse papo? Vamos, claro, eu posso mostrar um pouquinho sobre porque daí aí é muito louco, né? Assim como eu me apropriei das frases do Barão, né, para fazer a música encerra com uma frase dele que talvez seja mais fabulosa, assim, que é o que se leva da vida é a vida que se leva, né? E então fui coletando essas frases. Não vou fazer uma música longa, mas só para mencionar que no disco eu gravei numa versão só com voz e contrabaixo tocado ao vivo. No show eu tenho feito com voz e contrabaixo, o Negrinho Martins no contrabaixo, mas eu compus no violão. Baixo acústico, né? Massa. De rabecão, como chamam, né? E muito legal. Mas eu compus roubando Villa-Lobos. Então eu peguei um Prelúdio 2 do Villa, que para mim ele tem algo de cômico por causa desse tipo de articulação, né? Ele é todo mundo sempre toca Villa-Lobos como se fosse a coisa mais séria do mundo, né? Imagina um cara que fugia pra tocar chorinho e tal, né? E aí uma sequência de dominantes. Enfim, não vou tocar o prelúdio todo.
Mas, então, Pegou brincando, emprestado. mas peguei emprestado esse gestual, né? E aí fui montando uma espécie de blues. Como é que ficou? Então, né? Mas meio shot também, né? Funciona. Meio shot também. Teu tempo é timing. Então esse é o início do Barão, né? Meu tempo é tá em ti. É tempo e tá que tá. Tô enrolando só pra chegar no Barão, né? No tic-tac, que história, né? Teu tempo é timing, meu tempo é tá em ti. É tempo e vai e vem, é tempo e vibe. Barão fez um milagre e todo mundo adorou. Se o tempo todo é timing, meu tempo é teu, meu amor. E eu vou pro Barão. E o que eu fiz é alçar o Barão a santo. Então eu fiquei pirando nessa. Então é uma música meio lisérgica. Assim. Ela alça o Barão de Tararé a santo e coloca ele a tomar mate com o então Papa Francisco, né? O Papa argentino. E segue, né? Santo Aporelli, né? Ensina o jogo. E aí começa, né? O apostolado é o lado oposto. E aí já vou pra frase, né? Disse a Porelli, e isso é fato. O mundo é redondo, mas está ficando chato. Então teve um insight, sem perder tempo falou. Diga-me com quem andas que eu te digo se eu vou, etc, né? Se o tempo todo passa, é passatempo. Se o tempo todo para, é paraíso. Se o tempo passa ou para, é para isso que eu vim. E aí segue. Não coloquei nas plataformas, por exemplo, o Guaipeca tá como ilustração, mas o Barão de Tararé vocês só ouvem aqui ou no meu site lá, leandromaia.com.br/mídia/Guaipeca. Tem o disco inteiro para ouvir. Mas tem essa rebeldia de ficar sem coleira. Eu tô achando que o Spotify, que essas plataformas são muito mais coleiras do que ajuda, ou, né? Difusão. Do que difusão. Não, elas são um grande problemão. Tu gostaria que fosse a difusão. Então né? eu acabei que o Guaipeca, na verdade, em função disso tudo, ele é um vinil. Infelizmente eu não trouxe aqui o vinil. Ele é um disco de vinil. Ele é um disco... Eu fiz uma campanha de financiamento coletivo. Vinil é caro de produzir, mas está lá. Então é uma obra pensada assim, artesanalmente, né? Isso está legal, né? Essa coisa... sabe quem é que eu me lembrei agora? É claro que alguém anterior já fez, mas nessa retomada do vinil, Alexandre Vieira. O Alexandre Vieira largou aquele vinil bonito, né? Lindo. E aquilo tem um som que sai pra lá, né, cara? Se tu descolar um daqueles antigos... Eu, por exemplo, tenho o prato que a minha mulher ganhou de 15 anos. Ah, que maravilha. Eu não vou denunciá-la, mas faz bastante tempo, sabe? Ela tem mais de 19. E o prato está sensacional. E o cara vai atrás daquela agulha certa e tal. Claro, tem que ter um pouquinho de ritual, mas o fato é que a gente está perdendo frequências aos montes na compressão desse som aí em outros formatos. E não tem o ritual de escuta, né, cara? Um prato, um vinil, né? Porra, né? Eu queria que as pessoas lessem. Eu ouvia ouço disco ouvindo a letra, né? Lendo a letra ao mesmo tempo e atrás de ficha técnica, né? Enfim, tu tem um ritual de dedicação que eu me dei o direito de exigir, assim. Não tô rifando as minhas músicas, tá? Que é ouvir e vem chegando, sabe? Tem tudo a ver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mandinho. Quando a gente fala... Também, nos teus trabalhos anteriores, o Palavreio é espetacular, o Palavreio é o primeiro, eu tive a sorte de estar lá no Açorianos quando ele chegou legal. E tal. O Mandinho, a gente conversou e meio que começou a conversar quando tu fosse na rádio e tu estava com o Mandinho, e aquilo me chamou muita atenção, aquela história... O que é o Mandinho? Mandinho é um peixe, é um guri, é tu... o Mandinho, o que tem a ver com esse Guaipeca? Não sei.
Qual é do mandinho? Não, tem tudo a ver, né? Mandinho é o filhote. Mandinho é uma palavra típica do pelotês. Todas essas palavras, né? O guaipeca, tanto guaipeca quanto mandinho, elas inclusive, eu não peguei dali, mas elas estão sacralizadas, não sei qual é o termo, elas estão dicionarizadas no trabalho do Aldir Chilé, né, que é um trabalho publicado póstumamente, que é aquele dicionário de dizeres e expressões pampianas, sul-rio-grandenses, alguma coisa assim. Então, o mandinho quer dizer criança pequena em pelotês, digamos assim. Quando eu cheguei em Pelotas, então, eu não sou de Pelotas, né? Eu fui já pai para Pelotas. Antes eu saí de Porto Alegre, fui para Londrina e aí fui para Pelotas para ficar com a minha esposa, já mãe, nós já pais do Gonçalo, o nosso mandinho. As pessoas me perguntavam na rua, e o mandinho como é que tá? Porque a Maria barriguda lá, e professora da universidade, todo mundo conhecia. E eu ficava pensando, deve estar me confundindo com alguém. Sabe, mandinho? Não conheço, de quem está falando. Até que eu me dei conta, sim, estava falando, designando uma criança pequena, perguntando sobre o meu filho e tal. E indo morar em Pelotas e num momento de transição, inclusive de quase depressão criativa, eu comecei um projeto que fosse assim, não, vou fazer esse disco dedicado à infância. E tinha uma ou duas músicas assim, ainda da época de professor de escola e tal, mas muitas compostas com o Gonçalo e num contexto assim de dar banho, sabe? E aí tem uma canção chamada Cacunda, por exemplo. Então eu vou buscando essas palavras e designando um pouco do mandinho, né? Então acabou que virou um trabalho que era para ser quase voz e violão, ele virou um trambolhão com um monte de músicos, um monte de instrumentos. Tem assim gaita de fole, supapo, viola caipira, derbaque, enfim, um monte de instrumentos e instrumentistas que se divertiram. O Thiago Colombo é o cara que participa muito desse disco. Então eu adorei, né? Então tem muita coisa. O mandinho, então, por exemplo, uma das canções, que é uma canção de ninar, né? Que tem essa, se chama Nada a Temer, né? Lindo teu ruído assim dormindo ao lado meu, ouvindo teu zumbido assim zunindo, amanheceu. Mate, né? Nada a temer a não ser o neném chorar. Sabia tua briga na barriga pra nascer e via tua vida na Maria aparecer. Nada a temer a não ser o neném chorar. Ai, nada a temer a não ser estar. Nada a temer ou nos separar. Não pintou o mandinho, né? Vai vir aqui. E aí, a última estrofe, lindo, meu mandinho, assim dormindo ao lado meu. Dorme que o carinho, passarinho, é todo teu. Nada a temer a não ser o neném chorar. Ai, nada a temer a não ser estar. Nada a temer ou nos separar. Cançãozinha de Vocês já viram como é que é um guaipeca cuidando da cria? É a coisa mais bonita de se ver. O guaipeca não é burocrático para cuidar da cria. É assim como a gente escutou aqui. Tchê, o tempo vai nos alcançando. Eu gostaria, se tu quiser, eu gostaria que a gente terminasse te ouvindo cantar
Mas antes disso, o que tu queres falar para as pessoas do que tu está fazendo, ou de onde achar tuas coisas, ou do que tu bem entenderes? Isso logo antes de eu te fazer uma pequena pergunta bombacha justa que eu vou fazer daqui a pouquinho, que eu faço para todo mundo. Mas o que tu quer dizer para o pessoal? Eu quero te agradecer esse tempo que a gente teve junto aqui. Eu estou com 3 trabalhos hoje ao mesmo tempo, 3 shows, né? Que é o próprio Guaipeca, sigo circulando. O Guaipeca já teve na Inglaterra, já teve na Costa Rica, já teve no Piauí, né? Em Blumenau, alguns lugares por aí, né? Mas tem um grupo com estudantes que é Leandro Maia e Los Desorientados. A gente fez esses tempos o Café Fonfon. Foi muito legal. Então, eles pegam um repertório mais pedreira, digamos assim. Eles querem tocar as coisas difíceis. Então, muita coisa do repertório do Maria Bonita e outras, né? E um outro trabalho que é um quarteto lindão que se chama Bando Gramelô, que é um quarteto de músicos de Pelotas, formado por mim, Caco Xavier, Cardo Peixoto e Sulimar Haas. Legal. Ali, por exemplo, eu toco cavaquinho, viola caipira, então a gente são 4 vozes, violão, baixolão, né, baixo semiacústico, cavaquinho e viola caipira. Então tem uma combinação interessante aí de instrumentos. É legal porque as pessoas estão escutando. Claro, a gente está para todo mundo, mas me refiro especificamente ao povo do judiciário, né? É o estado inteiro, é cada canto do estado. Por onde tu andar com esses trabalhos, as pessoas vão estar ali, né? Vão ter algumas ter te conhecido aqui, outras ter sabido coisas que não imaginavam do teu trabalho e a teu respeito. Quando eu te falo em fazer uma pequena bombacha justa, é porque eu acho que ela é necessária, não é para complicar nada. Pensando nesta casa, nesse lugar onde a gente está, e na Temis, que o cuida, enfim, o organiza, o controla em alguma medida, em alguma justa medida. Se eu te falar em justiça, seja a partir do ponto de vista que tu quiseres, o que tu gostarias de dizer, o que te vem à cabeça a respeito de justiça? Não do judiciário, não desta parte do judiciário, não. O conceito maior da justiça, o que ele te evoca agora, assim, sem ensaiar? Claro que eu mencionei antes a equidade, né, nos formulários, não sei o quê, mas assim, pensando aqui nesse contexto agora de comunicação, eu acho que é o direito de se ouvir falando e dizendo o próprio sotaque e curtindo outros sotaques, né? As justiças, né? É muito louco, assim, tá? A gente tem um elemento que é idealizado enquanto a justiça, né? Mas são essas justiças, esses dizeres, né? Esses sotaques, essas combinações. Eu quero finalizar e pensar a justiça enquanto democracia e direitos humanos, né? E sem democracia, direitos humanos e pacto social não tem como ter justiça, né? E comunicação pública livre, direito à livre expressão no sentido de ouvir o sotaque, de produzir, né? Nós somos ainda um país muito centralizado nesses discursos, né? Inclusive de sotaques predominantes e tudo mais, né? Então vejo a importância de um programa como esse, né, da gente poder se ouvir, e muita gente com certeza tá me ouvindo pela primeira vez aqui. Isso não é culpa das pessoas e nem culpa minha, nem culpa tua, né? Mas a gente tem um sistema centralizado de uma grande injustiça cultural, inclusive, assim, né? E a gente está falando em termos ideológicos, de visão de mundo, né? Então eu acredito nessa pluralidade, na diversidade, né? Democracia, direitos humanos, diversidade. É incrível como essa ideia de múltiplo e essa ideia de, portanto, de tudo, de todo, e todo representado em todas as suas partes, de forma, enfim, horizontal, democrática, como isso tem a ver com tudo que tu disseste da tua estética, como isso tem a ver lá com esse conceito bonito do Guaipeca, né? Por onde tomar o vário, a miscigenação, né? Como isso
pertence a essa ideia de desconstruir uma coisa monolítica do que é esta justiça. Não, todas as justiças. Precisamos de todas as justiças, como de todas as vozes. E que bom contar com a tua aqui para dizer isso, para estar aqui com a gente hoje. Foi o nosso Comarca Sul. A gente agradece mais uma vez ao Leandro Maia, vai pedir para ele terminar fazendo um som para nós. E até o nosso próximo Comarca Sul, Cultura, Mate e Justiça. Viva Comarca Sul! Perto do meu pai sou colorado, perto da minha mãe eu creio em Deus, perto do meu pai sou bem criado, perto da minha mãe eu estudei, perto de você, perto de você. Perto de você eu sou mais eu. Perto de você, perto de você, perto de você eu sou mais eu. Perto do teu pai eu sou de esquerda. Perto da tua mãe eu sou ateu. Perto do teu pai sou depravado, perto da tua mãe eu desandei, perto de você, perto de você, perto de você eu sou mais eu, perto de você, perto de você. Perto de você eu sou mais eu. Não que eu nunca tenha desistido, não que eu nunca queira me matar, não que eu nunca tenha admitido que todos esses eus vão te buscar. 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 Perto de você, perto de você, perto de você eu sou mais